Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje temos 3 assuntos para trabalhar. Primeiro, como eu combinei com vocês na aula passada, a gente vai fazer uma breve revisão dos quantificadores. Só que essa revisão dos quantificadores, nós vamos aproveitar ao mesmo tempo e falar sobre equivalência lógica, tá? Que é um assunto também que consta no edital. E vamos abordar a equivalência lógica a partir da ótica dos quantificadores, analisando os quantificadores e verificando como que a gente determina uma equivalência lógica a partir deles. Ok? Então, na aula de hoje, está programado aí para a gente falar dos quantificadores novamente, né? E sobre a equivalência lógica. Depois a gente vai falar sobre lógica de argumentação e, como de praxe, resolver os exercícios. Conforme a gente vai abordando o assunto, a gente vai resolvendo os exercícios aí. Tranquilo? Bom, quantificadores lógicos. Lembra da aula passada? Nós falamos sobre esses caras aqui, ó. O todo, o algum e o nenhum. Estão lembrados? Bom, desses camaradas, eu preciso saber o que cada um representa e como que eu simbolizo isso através de diagrama. E o diagrama agora, gente, mais do que nunca, ele vai ser essencial, porque a partir dele nós vamos conseguir resolver as equivalências só através de análise. Quando eu falo em equivalência lógica, o que é uma coisa equivalente à outra? A palavra equivalência quer dizer igualdade, tá? São em palavras mais simples. Aquilo que está escrito de forma diferente, porém, quer dizer a mesma coisa, tá? Então, isso que é equivalente. Ele vai me dar uma frase e vai pedir para que eu determine, dentre as alternativas, qual que é uma equivalente àquela frase que foi dada. Então, em outras palavras, seria encontre alguma coisa que está escrito de forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Toda equivalência ela tem um conjunto de regras, porque nós estamos falando de raciocínio lógico. Como eu falei para vocês, é um conjunto de regras. Eu preciso saber qual é a regra daquele dispositivo que está pertinente naquela frase, que pode ser um quantificador, pode ser um conectivo. Então, eu preciso conhecer a regra dele. Se nós formos tratar de regras especificamente, a gente vai passar aulas e aulas só falando de regras. Então, nós vamos tentar usar aqui o raciocínio, a interpretação e encontrar, digamos assim, uma forma de chegar nessa equivalência sem necessariamente nós termos que aplicar todo o conjunto de regras que compreende esse estudo, ok? Vamos tentar resumir aí várias aulas numa aula só. Então, esses caras são chamados de quantificadores. Vamos para o primeiro exercício aí. O primeiro exercício aí fala assim: toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que... E aí eu tenho 4 alternativas. Eu vou dar um tempinho, 1 minuto aí para vocês raciocinarem em cima. Na sequência a gente discute essa questão. Muito importante agora você tentar resolver, mesmo que seja errado, mas tenta encontrar uma resposta. Só número 1, tá? Quem acha que é a letra A, B, C, D? Quem não acha nada? O professor não conseguia achar nada. Então, vamos lá. Veja bem, gente. Esses exercícios, como eu falei, de quantificadores, a gente está apostando. Eu brinquei no início com vocês, mas eu estou apostando muito em exercícios que envolvam quantificadores, tá? Então, por isso, mais uma vez, volto. Precisa entender bem isso aqui. Qual é o caminho, professor? O caminho é a representação do quantificador. Nós estudamos na aula passada coisas assim, ó. Eu falava lá, todo A é B. Como que eu represento isso daqui? Todo A é B. Eu coloco A dentro de B. Agora, eu preciso saber fazer a leitura disso daqui. Preciso entender muito bem o que quer dizer todo A é B. Quer dizer que, se for A,
vai ser obrigatoriamente B também. Tudo bem? Mas eu posso dizer que todo B é A? Nessa representação, eu posso dizer que todo B é A? Não. Vai existir B que não é A. Ficou claro isso? Então, quando eu digo que todo A é B, eu entendo que, se for A, obrigatoriamente vai ser B. Mas nem todo B é A. Existe B que é A? Existe. Os que estão aqui no meio. Aí eles serão B e A ao mesmo tempo. Mas também existe B que não é A. Tranquilo? Essa leitura? Bom, o que ele fala ali? Toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta. Então, se a pessoa faz exercícios, ela não tem pressão alta. Toda pessoa. Então, coloco aqui, ó. Faz exercícios, não tem pressão alta. Não tem pressão alta. Todos que fazem não têm pressão alta. Bom, mas ele falou que a pessoa que faz exercício não tem pressão alta. Ele falou alguma coisa de quem não faz exercício? Então, observe que esta informação eu não tenho. Então, qual é a leitura que eu posso fazer a respeito disso? Vai existir pessoas que não têm pressão alta e não fazem exercício? Sim, exatamente aqui, ó. Aqui dentro é todos os que fazem exercício. Aqui fora seriam os que não fazem exercício, mas não têm pressão alta. Assim como eu posso ter pessoas que não fazem exercício, tá? E tem pressão alta, tá? Então, o grupo que não faz exercício, ele está fora disso. Ele pode se expandir aqui, ó. Vai ter pessoas que não têm pressão alta e vai ter pessoas que têm pressão alta. Nesse grupo de quem não faz exercício. Porque ele não falou nada com relação a isso. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho duas possibilidades para quem não faz exercício. Eles podem ter pressão alta ou podem não ter pressão alta. O exercício não fala nada a respeito disso. Então, eu só posso admitir como correto, como verdadeiro, aquilo que tem base, sustentação no exercício. O que fala na letra D? Existem pessoas que fazem exercícios e que têm pressão alta. É possível isso? É, I don't not. Por quê? Porque o exercício falou que todo mundo que faz exercício não tem pressão alta. Então, não existe quem faz exercício e tem pressão alta. Nesse caso aqui, sim, porque aqui ele faz uma afirmativa todo e existem a negação, né? Então, não pode ser a letra D, porque na afirmativa, ele fala que quem faz exercício não tem pressão alta. E aqui ele está criando uma possibilidade de ter pressão alta. Tá? Então, nesse caso, a letra D está errada. Entenderam? Professor, mas existem pessoas que fazem exercício e têm pressão alta. Gente, isso aí é o senso comum. Nós temos que partir em cima do que está pressuposto aqui. No que ele colocou, ele falou, se faz exercício, não tem pressão alta. Então, não vai existir ninguém que faz exercício e tenha pressão alta. Ficou claro isso? A letra C. Se uma pessoa não tem pressão alta, então faz exercícios. Eu posso dizer que todo mundo que não tem pressão alta, ela faz exercício? Não, eu acabei de dizer que tem um grupo aqui fora, ó, que não faz exercício e não tem pressão alta também. Então, pode ser que seja verdadeiro? Pode, mas pode ser também que não. Então, toda vez que eu estiver numa situação onde admite mais de uma concepção, pode ser que sim, mas pode ser que não, eu não posso considerar como verdadeiro. Então, dizer que uma pessoa que não tem pressão alta, ela faz exercício, não é logicamente correto, porque gera dúvida. A mesma coisa vai ser a B, porque ele só inverteu aqui, ó, a forma de colocar.
ele falou que se uma pessoa não faz exercícios, então ela tem pressão alta? Não necessariamente, porque eu posso ter um grupo de pessoas aqui que não faz exercício e não tem pressão alta. Como eu posso ter um grupo de pessoas que não faz exercício e tem pressão alta. Então, é duas possibilidades. Então, eu não posso considerar isso como uma verdade absoluta. Vocês observam que meia verdade não vale na lógica. Ou é ou não é. Não tem como a possibilidade de ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Agora, a letra A, gente, ela não resta dúvida. Ela é um fato concreto, apoiado na afirmativa. Porque ele fala bem assim, se uma pessoa tem pressão alta, então não faz exercícios. Isso é um fato concreto. Por quê? Porque se ele fizesse exercício, ele não teria pressão alta. A única hipótese da pessoa ter pressão alta é se ela não fizer exercício. Porque aqui ele falou que quem faz não tem. Então, se uma pessoa tem, é porque ela não faz exercício. Entenderam a lógica? E isso eu encontro sustentação. Não tem como eu dizer que isso não é verdadeiro. Agora, condicionar isso eu não posso, mas eu posso dizer que se a pessoa tem pressão alta, de fato ela não faz exercício, pelo que está colocado aqui. Porque se ela fizesse exercício, ela não teria pressão alta. Então, uma coisa que é correto afirmar seria isso. Entenderam? Ficou mais ou menos? Isso vai ficar estranho ainda por uns 3 ou 4 exercícios. Até a gente começar a criar essa lógica de compreensão. O que quer dizer o todo, o que quer dizer o algum, o que quer dizer... Entendeu? Na medida que eu vou compreendendo o significado dessas palavras, vai ficando mais claro a compreensão do exercício. Então, dizer todo é não deixar ninguém de fora. Se eu falo que todos que fazem exercícios não têm pressão alta, então, a partir do momento que uma pessoa diz, eu faço exercício, eu tenho certeza que ela não tem pressão alta. Não tem exceção. Tá? Todo é todo. Então, quando ele fala aqui, se alguém tem pressão alta, uma coisa é certa, ele não faz exercício. Ele não está nesse grupo. Ele está do lado de fora. Então, com certeza. Agora, existe pessoas que não fazem exercício e têm pressão alta, e existe pessoas que não fazem exercício e não têm pressão alta. Essa é a leitura que eu faço, porque são hipóteses que o exercício não me dá sustentação. Então, pode ser uma coisa e pode ser outra. E isso tem que ser eliminado no nosso raciocínio. Ok? Olha só a C. Se uma pessoa não tem pressão alta, então faz exercício, mas isso é logicamente correto. Se uma pessoa não tem, aqui não tem pressão alta, e aqui não faz exercício. Quem faz exercício está aqui dentro, quem está aqui fora não faz exercício. Então existe a possibilidade de ter alguém aqui que não faz exercício e não tem pressão alta. Então eu não posso afirmar isso como uma verdade absoluta. Isso aqui pode ser verdade? Pode. É aquele lance da meia-verdade. Isso aí pode ser verdade também. Mas não é uma verdade 100% absoluta como é essa letra A. Essa letra A eu posso dizer 100%. Por quê? Porque se ele tem, então ele não faz exercício. Porque se ele fizesse exercício, ele não teria. Porque o exercício fala isso. Entendeu? Ele não dá chance para dúvida. Aqui dá chance para dúvida. Se tem dúvida, elimina. Ficou claro isso? Dúvidas vão aparecer em várias alternativas. Sempre você vai ficar assim, mas essa e essa. Aí o lance é esse. Pode ser que sim, pode ser que não, está fora. Está fora. Ok? Vamos para mais um aí. O 2. Mas vamos lá. Quem acha que é a letra D aí? A D, a D. C. B. A. Beleza. Vamos lá. Então,
Preste atenção no formato de resolução, gente. Ele é basicamente o mesmo procedimento que eu tenho que adotar. Então, a primeira coisa é fazer o desenho da afirmativa. Professor, eu não gosto de fazer desenho. Tudo bem, não é obrigado a fazer o desenho. Eu, particularmente, eu indico, porque facilita para a gente identificar possíveis erros, tá? Mas se você consegue fazer análise sem desenhar, I don't not problems, tá? Não tem problema nenhum, ok? Todo baiano é um homem feliz. O que eu entendo com isso? Se é baiano, então é feliz. Ó, baiano feliz. Ele falou que todo baiano é um homem feliz. Vamos fazer a leitura disso daqui. Se a pessoa é baiana, então ela é uma pessoa feliz. Mas pergunto para vocês, os felizes são somente os baianos? Não. O exercício não fala isso. O exercício não fala em nenhum momento que só é feliz quem é baiano. Ele falou que todo baiano é feliz. Mas vai existir pessoas de outras naturalidades que são felizes? Sim, são exatamente essas que estão aqui, ó. Fazem parte do conjunto de pessoas felizes, mas não são baianas. Então, essa é a leitura que eu faço daquela frase ali. E aí, assim como tem pessoas felizes, vai ter pessoas que não são felizes, correto? Então, o grupo da infelicidade, que são os infelizes, ele é um grupo que não tem nada a ver com esse, porque aqui é grupo só dos felizes, e aqui é o grupo dos infelizes. Pergunto, tem baiano nesse grupo aqui? Não. Se é baiano, ele está aqui, dentro do feliz. Dentro do aqui, não. Aqui pode existir de outras naturalidades, mas baiano não. Ok? Então, vai existir pessoas que são infelizes e não são baianas, porque se for baiano, é feliz. Bom, agora já ficou mais fácil. Por que que não é a letra D? Porque ele colocou aqui uma condição, ó. Um homem é baiano ou é feliz. A gente sabe lá na tabela verdade que o ou, ele é um conectivo lógico que, para ser verdadeiro, ele precisa só de um dos elementos serem verdadeiros. Não precisa obrigatoriamente os dois serem verdadeiros. Se um for verdadeiro, tá bom. Só que assim, se isso aqui, um homem é baiano, é verdadeiro, não precisa daquilo lá ser verdadeiro para a frase ser verdadeira. Aquilo ali pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E o que eu sei a respeito disso? Que os dois têm que ser verdadeiros, porque se é baiano, ele é feliz. Ele não pode ser baiano ou infeliz. E o conectivo ou, ele me dá a liberdade da segunda ser verdadeira ou falsa. Então, por isso, eu não posso admitir que isso aqui seja verdadeiro, tá? Porque ele me dá a opção de ser falso ou de ser verdadeiro. Letra C. Quem não é baiano não é feliz? Não, porque tem gente aqui que não é baiano e é feliz. Então, eu não posso dizer que quem não é baiano não é feliz. Letra C está furada. Letra B. Um homem que não é feliz não é baiano? Isso eu posso? Porque se ele não é feliz, ele está aqui, ó, dentro desse grupo. E se ele está dentro desse grupo, ele não é baiano, porque todo baiano é feliz. Então, um homem que não é feliz, ele não é baiano. Isso é uma certeza, é logicamente equivalente? Sim. E isso eu posso dizer, com convicção, que se ele não é feliz, então ele não é baiano. Um homem que não é feliz não é baiano. Então, resposta correta, letra B. Por que que não é a letra A? Porque ele fala que todo homem feliz é baiano. Não necessariamente, eu vou ter pessoas felizes aqui que não são baianas. Eu vou ter feliz que é baiano, mas eu vou ter feliz que não é baiano. Dizer que todo homem feliz é baiano está errado, porque eu posso ter de outras naturalidades. Tranquilo? Sim, porque se você diz que todo A é B, tudo que for A é B. Mas todo B não é A. Alguns B é A. Sim, aqui quando ele fala que todo baiano é feliz,
você entende que se é baiano, é feliz. Mas nem todo mundo que é feliz é baiano. O contrário não vale. A recíproca não é verdadeira. Né? Então, vai existir pessoas aqui que são felizes e não são baianas. Então, não é todo. É alguns. Algumas pessoas felizes são baianas. Tá? E aí, agora, se você diz que um homem que não é feliz não é baiano, isso é verdadeiro. Por quê? Se ele não é feliz, ele está nesse grupo aqui. Ó. Então, ele não vai ser baiano, porque baiano está lá no outro grupo. Então, isso aqui eu posso dizer que é verdadeiro. Tudo bem, gente? Tá tranquilo aí? Estão conseguindo permanecer em cima do caminhão? Não. Ainda nem subiu. Bom, mas ó, vamos partir do princípio que, primeiro passo, construção do diagrama. Você está conseguindo construir isso? Então, beleza. Então, você sabe como desenhar. Quando ele diz que todo baiano é feliz, grupo dos baianos, grupo dos felizes. Qual é a leitura que eu faço? Que se é baiano, é feliz. Mas nem todo mundo que é feliz é baiano. Essa leitura você conseguiu entender? Então, a partir dessa leitura, eu já consigo eliminar aqui, por exemplo, a letra A. Se todo baiano é feliz, mas nem todo feliz é baiano, então eu não posso dizer que todo mundo que é feliz é baiano. Porque tem pessoas felizes que não são baianas, que é exatamente esse grupo de fora aqui. A letra B está bem convicto, porque se ele não é feliz, ele está fora desse grupo. E se ele está fora desse grupo, ele não vai ser baiano, porque todo mundo que é baiano está aqui. Se ele não é feliz, ele vai estar nesse grupo, e nesse grupo não existe baiano, porque todo baiano ele é feliz, ele não é não feliz. Tá? Então, por isso é a letra B. E também não posso dizer que quem não é baiano não é feliz. Pelo mesmo motivo da letra A. Por quê? Vai existir pessoas felizes que não são baianas aqui. Então, eu não posso dizer que todo baiano é feliz. Todo mundo que não é baiano não é feliz. Vai existir aqui gente que não é baiano e é feliz. Tá? E essa aqui é por causa do ou. Porque ele dá essa interpretação de ser verdadeiro ou ser falso, e eu não posso ter dupla interpretação. Vamos para mais um. Terceiro. Olha só. Considere somente as proposições. Todas as crianças são saudáveis. Algumas crianças são vegetarianas. Sendo assim, é correto afirmar que... Essa forma de escrever, gente, é correto afirmar, é logicamente equivalente, é tudo a mesma coisa, é equivalência lógica. Tá? Quando ele falar assim, eu tenho que encontrar uma frase de mesmo impacto, escrita de forma diferente, mas com o mesmo sentido. Bom, vamos lá. Pessoal, uma coisa importante nessa análise que eu não tenho só um jeito de desenhar. Às vezes pode, dependendo da informação, eu ter que fazer mais de um modelo de desenho. Então, aí eu tenho que fazer qual é essa hipótese. E eu devo considerar todas as hipóteses. Porque eu só posso considerar como sendo verdadeiro aquilo que não me restar dúvida. Então, vamos lá. Primeira informação é: todas as crianças são saudáveis. Então, eu posso desenhar tipo assim, ó. Criança saudável. Saudável. Tudo bem? Então, eu entendo qual é a leitura que eu faço dessa primeira informação. É que se é criança, é saudável. Mas é só as crianças que são saudáveis? Eu vou ter aqui pessoas que não são crianças e são saudáveis também. Tranquilo? Porém, assim como eu tenho um grupo de saudável, eu tenho um grupo de não saudável. Certo? Então, tem um grupo de pessoas aqui que não são saudáveis. Esse grupo,
Uma certeza eu tenho. Existe criança nele? Não existe, porque toda criança é saudável. Tá? Bom, qual é a segunda informação que ele fala? Algumas crianças são vegetarianas. Algumas. São todas as crianças? Isso quer dizer que vai ter criança que é e criança que não é vegetariana. Beleza. Agora, como que eu vou poder representar isso? Bom, vai ter um grupo de vegetariano em intersecção com criança. Aqui é vegetariano. Eu poderia ter um grupo de vegetariano tudo aqui dentro? Poderia também. Ter um grupo de vegetariano aqui, ó, que fosse todo mundo saudável. Mas ele não fala nada disso. É isso que a gente precisa entender, que tem situações que não tem como ocorrer. É aquilo e é, porque o texto disse que é aquilo. Mas tem coisas que ele não fala. Então, você concorda que eu posso ter vegetariano que seja saudável, mas ter vegetariano que não é saudável também? Eu posso ter um grupo de vegetarianos que não seja saudável. Então, existe essa possibilidade, então eu tenho que levar em consideração todas as variáveis. Os dois pegam uma parte, pegam os saudáveis. Por quê? Porque ele falou que uma parte é criança. Uma parte é criança. Então, essa é uma certeza que eu tenho. Seja nessa hipótese ou seja nessa, uma verdade absoluta existe. Vai ter pessoas que são vegetarianas e são saudáveis, que são as crianças. Se algumas crianças são vegetarianas, tá? E se toda criança ela é saudável, então vai existir um grupo de pessoas vegetarianas que é saudável, que são as crianças. Pelo menos elas. Pelo menos elas. Pode ser que exista mais? Pode ser que exista mais. Mas... de todo jeito vai ter uma intersecção entre vegetariano e criança. Isso é um fato, porque ele falou que algumas crianças são vegetarianas. Sim, mas a criança está dentro do saudável. Mas a criança está dentro do saudável, porque toda criança é saudável. Então, de todo jeito, vai existir um grupo de vegetarianos que vai fazer intersecção com a criança. Mesmo que eu tivesse desenhado assim, ó, saudável, aí eu coloco criança bem aqui, ó. Criança bem aqui no cantinho, bem embaixo. Aí vegetariano vai ter que entrar aqui. De todo jeito, vegetariano vai ter que entrar aqui, porque são crianças vegetarianas. Então, quem está aqui é saudável. Você entendeu? Que a intersecção do vegetariano com o saudável, ele só vai existir por quê? Por causa das crianças. Que essas crianças aí... sim, existem outras pessoas. Agora, se essas pessoas são saudáveis ou não, não tem como eu afirmar. Por quê? Porque o desenho pode ser assim, o desenho pode ser assim. Então, pode existir vegetarianos que não são saudáveis. Mas uma coisa eu tenho certeza, que alguns são saudáveis, que são as crianças. Entenderam? Então, eu tenho que partir... a escolha da alternativa, ela só pode ser aquela que me dá uma base. Por que não pode ser a letra D? Porque ele fala assim, todas as pessoas vegetarianas são crianças? Não, ele não disse que toda criança é vegetariana. Ele falou que algumas. Então, eu não posso dizer que todo vegetariano é criança. Então, está fora. Todas as pessoas vegetarianas são saudáveis? Olha só, se for esse desenho aqui, seria verdadeiro. Mas olha que eu tenho essa outra hipótese aqui, ó. Então, eu não posso dizer que ser vegetariano é condição para ser saudável. Pode ser que todo vegetariano seja? Pode, é uma hipótese, mas existe outra também. Então, toda vez que eu tenho margem para outras interpretações, eu tenho que desconsiderar. Tá? Na letra C, todas as pessoas... não, na B, agora ele inverteu, né? Todas as pessoas saudáveis são crianças? Não. Tem gente que é saudável e que não é criança. Então, eu não posso dizer que todas as saudáveis são crianças. Aí, restou só a letra A.
algumas pessoas vegetarianas são saudáveis, isso eu posso afirmar. Por quê? Porque algumas crianças são vegetarianas e sendo criança ela é saudável. Então algumas pessoas vegetarianas serão saudáveis. Professor, então toda vez que, sem ser o círculo do meio, o outro círculo, sempre vai ter a variação. Sim, vai existir uma possibilidade. No meio não, no meio é o único. Ué, se todo A é B, tudo que for A vai ser B. Mas não vale a recíproca. Você dizer que todo B é A. Então só o segundo círculo que tem a mistura. Exatamente. Aí ele te dá margem para outra interpretação. Então vai existir coisa que sejam B e não é A. Mesmo porque no enunciado não fala, tipo assim, eu nem sei como eu acertei, mas no enunciado não fala lá outras pessoas, assim, só cita crianças. Exatamente. Essa malícia, você coloca só criança. Não, então. Por isso que a gente faz essa experiência. Você só pode partir do pressuposto que ele afirma. Tudo que ele não te afirma, então pode ser sim, pode ser não. Se ele não falou que todo vegetariano é saudável, você não pode dizer isso. Você só vai poder dizer que todo vegetariano é saudável se ele tivesse essa afirmativa. Ele não falou. Ele falou que algumas crianças são vegetarianas. Ah, beleza. Então, criança vegetariana. Eu vou ter criança que é vegetariana e criança que não é vegetariana. Aí ele falou que todas as crianças são saudáveis. Então, se é criança, independente de ser ou não ser vegetariana, ela é saudável. Então, aquelas que são vegetarianas são saudáveis também. Portanto, eu vou ter vegetariano saudável. Por isso, a letra A. Encontro sustentação nela. Tá? Exatamente. Algumas pessoas vegetarianas são saudáveis, mas eu não teria a hipótese de todos serem. Mas aí ele teria que falar. O que está escrito, essa é a que eu tenho base no que está escrito. A nossa interpretação tem que ser com base na proposição que foi dada aqui. Então aí, por isso que eu elenquei ali outras hipóteses. Pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. No que eu posso basear de forma concreta? Só no que está escrito. Então aqui, de acordo com o que está escrito, a única alternativa que eu encontro sustentação é a letra A. Acabou. Outro. Todos os artistas são pessoas interessantes. Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. É correto concluir que... Vamos então. Olha só. Todos os artistas são pessoas interessantes. Vou começar desenhando isso. Então eu tenho artista, pessoas interessantes. Então artista está dentro de interessante. Análise disso. Que se a pessoa for artista, ela é uma pessoa interessante. Pode existir artista que não seja interessante? Não. Artista que não seja interessante, não. Porque se é artista, ele é interessante. Ele falou que todo artista é interessante. Então, se é artista, é interessante. Agora, a pergunta contrária. Todas as pessoas interessantes são artistas? Não. Existem pessoas que são interessantes e não são artistas. Essa é a leitura que eu faço da primeira informação. Agora vamos para a segunda informação. Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Então aí eu tenho dois grupos. Grupo de pessoas que sabe dirigir e grupo de pessoas que não sabe dirigir. O que o exercício está dizendo é o seguinte, que para saber dirigir, nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Ou seja, só sabe dirigir quem não é interessante. Quem é interessante, na verdade, não sabe dirigir. Não sabe. Tá? Quem sabe é quem não é interessante. Todo mundo que for interessante não sabe dirigir.
Porque olha o que ele falou, ó. Nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. Aí, independente de ser artista ou não ser artista. Se a pessoa é interessante, então ela não sabe dirigir. Conclusão, quem que sabe dirigir? Só quem não é interessante. Só quem não é interessante. A partir do momento que eu fiz essa leitura, agora eu vou para as alternativas e vou eliminando. Eu elimino aquelas absurdas e elimino aquelas que têm margem para dupla interpretação. Essas eu devo desconsiderar. Vamos uma por uma. Letra A. Todas as pessoas interessantes são artistas? Não. Eu vou ter, como eu disse, pessoas aqui que são interessantes e não são artistas. Tá? Existe essa possibilidade. Então, eu não posso dizer que só o artista é interessante. Não tem nada que me garanta isso. Letra B. Algum artista sabe dirigir? Não, por quê? Porque o artista é interessante. Se ele é interessante, não sabe dirigir. Então, não tem artista que saiba dirigir. Entenderam? Por que não é a letra B? Agora, a letra C. Quem não é interessante sabe dirigir? Eu não tenho essa informação. Agora, aqui, ó, quem não é interessante sabe dirigir? Eu tenho pessoas que não são interessantes, mas que sabem dirigir e não são artistas, tá? Quem não é interessante, se ela não é interessante, ela sabe dirigir. Quem não é interessante sabe dirigir? O que vocês acham? Eu não posso ter ninguém que não seja interessante e não saiba dirigir? Tem alguma coisa no exercício que fala a respeito do não interessante? Então, veja bem, eu não posso, de uma certa forma, dizer que todas as pessoas que não são interessantes sabem dirigir. Porque eu posso ter uma opção assim, ó, de pessoas que não são interessantes e não sabem dirigir. Eu posso ter uma intersecção aqui, ó, de pessoas não interessantes, de pessoas que não são interessantes e sabem, e pessoas que não são interessantes que não sabem. O exercício não falou nada disso. Ele falou dos interessantes, mas não falou dos não interessantes. Então, existe a possibilidade disso ser verdadeiro? Existe. Mas eu não tenho uma garantia que isso é totalmente verdadeiro. Existe uma possibilidade de eu ter pessoas não interessantes que não saibam dirigir, que possa fazer esse tipo de intersecção. Ó. Aqui não é interessante. Esse grupo aqui, ó, não é interessante. E aí, nesse grupo eu posso ter pessoas que sabem e pessoas que não sabem. É uma possibilidade também. Então, é aquele lance da margem à dupla interpretação. Pode ser que sim, pode ser que não, então eu devo desconsiderar. Agora, por que a letra D ela é totalmente correta? Porque eu não tenho como ter dupla interpretação. Quando ele diz que nenhum artista sabe dirigir, eu encontro sustentação no texto. Porque o artista é interessante e ele falou que pessoas interessantes não sabem dirigir. Então, não existe possibilidade de um artista saber dirigir. Tá? Então, nenhum artista sabe dirigir. Isso sim é um fato concreto. Porque o artista está aqui dentro, ele é interessante, e se ele é interessante, ele não sabe dirigir. Isso eu posso dizer. Tá? Não tem como ter dupla interpretação aqui. Já na letra C, me dá margem para sim e para não. Por isso que eu descarto ela. Essa é a dúvida que vocês terão, gente. Vira e mexe, aparecem situações desse tipo, onde você fica, mas e agora? É C ou é D? Essa aqui também está parecendo ser verdadeira. Aí você toma cuidado. Mas essa que está parecendo verdadeira, ela parece ser verdadeira porque ela pode ser sim, pode ser não? Ah, é. Então descarta. Descarta. Não pode ter essa opção de ser sim e não. Ou é sim ou é não. Não tem como. Então, quando você vê que tá em várias, Isso. tá te confundindo, você larga a mão
Sim, se você olha para ela e fala assim, isso aqui pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Então descarta. Larga a mão. É somente aquilo que não tem como você ter outra escolha. Igual aqui, nenhum artista sabe dirigir. Isso é uma verdade absoluta, porque se ele é artista, ele é interessante. E se ele é interessante, então ele não sabe dirigir. Porque não existe pessoa interessante que saiba dirigir. Então aí eu encontro sustentação. 5. Considere como verdadeiras as premissas seguintes. Nenhum professor é veterinário. Alguns agrônomos são veterinários. A partir dessas premissas, é correto afirmar que necessariamente. Então, é uma coisa logicamente equivalente. É uma verdade absoluta. Não pode ter meia verdade aqui. E aí? A, B, C, D. B, A. Quem dá mais? Alguém achou C ou D aí? Ninguém achou? C? Alguém não achou nada ainda? Vamos lá. Nenhum professor é veterinário, alguns agrônomos são veterinários. Nós fizemos um exercício parecido com isso semana passada, que foi da Banca Selecom, tá? Bem parecido com isso. Inclusive usava o mesmo quantificador, nenhum e algum. Só que lá falava assim, alguns matemáticos são cozinheiros. E aí depois dizia, nenhum atleta é cozinheiro. A mesma situação, você vê que, por que a gente está treinando bem isso? Se você entender um, você vai fazer todos. Só vai mudar, gente, o autor aqui, ó. E o que ele faz, o que está... Mas a ideia é a mesma. Nenhum professor é veterinário. Como que eu represento o nenhum? Nenhum são dois conjuntos distintos. Quer dizer que um não tem nada a ver com o outro. A bolinha pode se cruzar? Não. Se é nenhum, nenhum A é B, A é A, B é B. Pode existir A que seja B? Não. Não pode. Isso que quer dizer o nenhum. Então, se eu tenho que nenhum professor é veterinário, eu vou ter aqui, ó, professor e vou ter aqui veterinário. São dois grupos distintos. Não tem nada em comum entre eles. Tranquilo? Bom, e a leitura é essa. Se é professor, então não é veterinário. Se é veterinário, então não é professor. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Aí ele fala, alguns agrônomos são veterinários. O que quer dizer isso? É que dentro do grupo de veterinários existe algum agrônomo. Só que agora você tem que tomar cuidado como que você vai representar isso. Eu posso desenhar assim, agrônomo veterinário. Isso é, alguns agrônomos são veterinários? Sim. Mas eu poderia desenhar assim também? Por que não? Ele falou que agrônomo não é professor? Ele falou alguma coisa que não é? Então existe essa possibilidade, gente. Observe que se ele não falou que não é, é possível que seja. Assim como se ele falar que não é, pode ser que seja. Tá? Se ele fala que não é, pode ser que é. Se ele fala que é, aí eu tenho que partir do princípio que ele falou que é. Ah, tá parecendo um Dilma Rousseff falando, né? O é porque é, e o não é porque não é. Então é. Tá? Vamos lá, repetindo, ó. Se ele faz uma afirmação que alguma coisa é, então não tem o que discutir. Agora, se ele não falou nada a respeito, se ele não falou nem que é e nem que não é, então existe a possibilidade de ser ou não ser, to be or not to be, this is the question. Ok? Nós temos que partir do princípio daquilo que ele fala.
Então ele falou, nenhum professor é veterinário. Isso é uma certeza absoluta. Eu sei que professor e veterinário não tem nada em comum. Está lá escrito isso. Mas ele não falou que agrônomo não é professor. Ele falou que nenhum agrônomo é professor. Então o que garante que ele não seja? Pode ser que agrônomo seja professor? Pode ser, também pode não ser. Por isso que eu construí essas duas possibilidades aqui. A única certeza que eu tenho é que tanto nessa quanto nessa vai existir agrônomo que é veterinário. Tá? Isso eu tenho certeza. É o que eles têm em comum. Bom, com base nisso, agora eu vou analisar as alternativas. Eu faço o desenho e vou verificar qual encontra coerência ali. Tá? Alguns agrônomos são professores? Eu posso afirmar isso? Vocês concordam que se fosse por aqui seria verdadeiro? Mas e se for por aqui? Então é nesse sentido que a gente tem que analisar. Eu estou diante de uma frase que até pode ser verdade. Existe uma possibilidade de ser. O exercício não falou nada, mas existe também uma possibilidade dela não ser. Então eu tenho que descartar. Se pode ser que sim, pode ser que não, está fora. Agora a letra C. Alguns professores são agrônomos? Pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse esse desenho válido, eu teria alguns professores agrônomos aqui. Mas e se for essa? Aí eu não tenho. Então é uma hipótese que pode ser verdadeira e pode não ser verdadeira. Então está descartado. Letra A. Nenhum professor é agrônomo? Se for nessa opção, sim. Mas e se for nessa? Aí ela é falsa. Porque aqui eu tenho professor agrônomo. Então estou mais uma vez diante de dupla interpretação. Pode ser que sim, pode ser que não. Posso considerar como verdadeira? Não. Então não é necessariamente, não é necessariamente correto. Porque para ser necessariamente correto, não pode dar margem a outra interpretação. Por que que a letra B? Agora vamos lá. Alguns agrônomos não são professores. Eu posso dizer que vai existir algum agrônomo que não é professor? Vamos lá. Se for essa hipótese aqui, é verdadeiro. Por quê? Porque esses caras aqui são agrônomos e não são professores. E se for essa hipótese aqui, esse cara aqui não é agrônomo? E esse cara é veterinário, ó. É agrônomo e veterinário ao mesmo tempo. Então, esse cara que está aqui pode ser professor? Não. Porque o que ele falou? Que alguns agrônomos são veterinários e que nenhum professor é veterinário. Então, aquele agrônomo que é veterinário, ele não pode ser professor. Sempre vai existir, porque ele falou que alguns são veterinários. E ele falou que não existe professor que é veterinário, portanto, aquele agrônomo que é veterinário não pode ser professor. Então, existem alguns agrônomos que não são professores. Essa é a resposta correta. Vocês observem que tanto faz nesse desenho quanto nesse desenho, a gente consegue verificar a verdade disso. Se eu pensar nessa hipótese, esse grupo aqui não é professor. Pode ser que exista, só que isso aí é uma possibilidade. Eu não tenho sustentação. Pode ser? Pode. Sim. Eu poderia ter um outro grupo aqui dentro, ó, de agrônomo, tá? Então, tem várias formas de eu desenhar isso. Então não é mais fácil a gente descartar a possibilidade de pode ser e pode não ser e ir direto já? Mas é isso que nós estamos fazendo. Não, sem esse do meio aí. Tá, mas veja bem, eu criei aqui duas possíveis respostas. Eu posso ter uma resposta sim, eu posso ter outra resposta. Essa segunda resposta é suposição, porque ele não deu essa informação. Não deu. Então, eu posso esquecer disso? Não, porque... Não dá para você esquecer. Porque senão você não vai ter base legal. Por que que eu descarto? Por que que eu descarto uma letra? Porque eu tenho duas possíveis respostas e elas se contradizem. Se numa é verdadeiro, na outra é falsa. É por isso que eu descarto.
Porque eu não encontro sustentação nas duas. Eu só vou poder dizer que é necessariamente verdadeiro aquilo que nas duas for positivo. Aí eu falo, tipo assim, algum agrônomo é professor. Se for aqui, é verdadeiro. Mas se for aqui, não é verdadeiro. Então, eu tenho duas hipóteses e não encontro a mesma, digamos assim, veracidade nas duas. Numa é verdadeiro, na outra não é. Então, eu descarto. De todo jeito, você vai ter que desenhar as duas, porque você precisa fazer essa análise. Alternativa por alternativa. Isso aqui digamos assim, a forma coerente de nós enxergarmos algo que seja logicamente correto, equivalente, sem decorar regras, tá, gente? Porque, assim, se a gente for trabalhar com regras aqui, para cada quantificador é uma regra, para cada conectivo lógico é uma regra, a gente passa umas 3, 4 aulas só estudando regras, tá? E dessa forma, mesmo que você se embarace no início, mas depois você vai começando a pegar o esquema de análise, e aí você não fica preso a regras, tá? Que é o propósito maior. Você não se prender a regras. Nós já demos um avanço aqui. Já demos um avanço. Pelo menos você ainda não acertando, você está sempre ficando em dúvida entre duas, né? Olha só como a chance de acerto sua começou a ser maior. Você já sabe eliminar algumas alternativas. E isso já é um avanço muito grande, porque você aumentou sua chance de 25% para 50% de acertar. Né? Já é coisa que não... Vamos lá para o próximo, ó. Ó, em um jogo há fichas brancas e pretas, sendo algumas redondas, outras quadradas e outras triangulares. Não há fichas de outras cores ou de outros formatos. Considere como verdadeira a afirmação. Qualquer ficha branca não é quadrada. É correto concluir que... Não, gente, pensa um pouquinho. Olha, não desistam de uma questão facilmente. Vocês vão até chorar, então, na hora que você vê a solução disso. Leia com atenção o que está escrito. Leia o texto. Às vezes a gente vê um texto meio com trocadilho de palavras ou muito extenso, a gente meio que desanima. Mas não, muito pelo contrário, às vezes um texto longo é mais fácil. Olha como é fácil. O que ele falou? Vamos ler o texto com carinho, com muito carinho. Ó. Em um jogo há fichas brancas e pretas. Quantas cores? Posso ter cor-de-rosa, cinza, qualquer... Ou é branco ou é preto. Não existe outra possibilidade. I don't exist. Não existe. Aí ele falou de 3 formatos. Umas redondas, outras quadradas e outras triangulares. Então, eu tenho só 3 opções de escolha de formato. Tranquilo? Beleza. Não há ficha de outras cores, ou seja, só tem essas duas, e nem de outros formatos, só tem esses 3. Considere como verdadeira a afirmação. Qualquer ficha branca não é quadrada. Qualquer ficha branca não é quadrada. Então, colocando o S para possibilidade de ser e N para possibilidade de não ser, qual a certeza absoluta que eu tenho? Que se é quadrada, não é branca. Essa possibilidade, I don't not exist. Se é quadrado, então não é branca. Mas espera aí. Ele não falou que existe de todos os tipos e de todas as cores, todas as cores e todos os formatos têm que estar presente? Então, eu vou ter ficha quadrada, vocês concordam? Se ela não é branca, ela vai ser o quê? Tem como ser outra? Não tem outra possibilidade. Se branco não é quadrado, então todas as quadradas elas serão pretas. Agora, redonda, pode ser branca? Pode. Pode não ser branca? Sim ou não?
Não falou nada o exercício. Ele não falou que não existe peça redonda que não seja branca. Nem que sim, nem que não. Então, pode ser sim, pode ser não. A mesma coisa o preto, vocês concordam? Eu posso ter preto tanto redondo, como não ter preto redondo. O exercício não falou nada. Com relação a triangular, ele falou que existe branco ou que não existe? Então, pode ser sim, pode ser não. A mesma coisa o preto, pode ser sim, pode ser não. O que eu faço quando eu tenho duas possibilidades? I don't yes descartation. Ou seja, eu tenho que descartar. Eu não posso admitir como verdadeira. Então, pode ser a letra D uma ficha que não é quadrada, é certamente preta. Quem não é quadrado pode ser redondo ou pode ser triangular. Ele pode ser branco ou pode ser preto. Eu não posso dizer que é preto, porque existe a possibilidade de ser branco também. Uma ficha que não é redonda é certamente branca? Não, porque ela pode ser triangular. E sendo triangular, ela pode ser preta ou pode ser branca. Então, não posso dizer que ela é certamente branca. Tá? Se ela não for redonda, ela pode ser quadrada. E se é quadrada, não é branca. O exercício falou. Então, está descartada essa possibilidade. A dúvida aqui é entre A e B. Só que aí você tem que estar atento à ordem. Lembram quando eu falei no início da aula? Todo A é B é diferente de todo B é A. Então, se eu digo que todo quadrado é preto, é uma coisa. Dizer que todo preto é quadrado é outra. Tá? Então, eu tenho que todo preto é quadrado? Não, gente. Todo preto não é quadrado. Eu tenho preto que é quadrado, eu tenho preto que é redondo, eu tenho preto que é triangular. Existe a possibilidade de ter preto em outras cores. O exercício não me deu em nenhum momento uma certeza que ser preto é só ser quadrado. Existe a possibilidade de ser outra coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se for quadrado, vai ser preto, porque não pode ser branco. O exercício falou que não tem peça quadrada branca. Isso quer dizer que toda quadrada vai ser preta. Então, toda ficha quadrada é preta. Assim é mais fácil? Mas vocês falaram que estava difícil? Sim, mas a questão de fazer a tabela depende muito do formato do exercício. Tem exercício que você jogar na tabela fica mais fácil de você visualizar. Tem outros que é melhor você fazer a bolinha. Tá? Aqui, por exemplo, fazer a bolinha já ficaria um pouquinho mais complicado. De boa, gente? Tranquilo? Aqui é no B, saiu fora o X aqui. Mas entenderam o exercício? Está todo mundo em cima do caminhão nesse exercício aí? Quem tinha caído, conseguiu entender? Mas você entendeu por que todo quadrado tem que ser preto? Porque nós só temos duas opções de cores. Ou é branco ou é preto. Se ele falou que não existe quadrado que é branco, então tudo que for quadrado vai ter que ser preto. Não tem outra opção, só tenho duas cores, então a letra B. Todo quadrado é preto. Agora, eu não posso dizer que todo preto é quadrado, porque no preto, eu olho aqui, ó, na vertical. Eu posso ter preto quadrado, eu posso ter preto redondo, eu posso ter preto triangular. Então, existe a possibilidade de ser outros formatos, preto. Mas se for quadrado, só existe uma possibilidade de cor, preto, e acabou. Então, todo quadrado é preto. Bom, vamos lembrar a negação dos quantificadores, gente. Ó, a negação dos quantificadores é essa aqui. Ó. O todo, como que eu nego o todo? Pelo menos um, existe um, algum, todos seguidos da palavra não. Como que eu nego o algum? Nenhum e todo seguido da palavra não. Tá? O todo, e aí eu nego ele. Como que eu nego nenhum? Pelo menos um, existe um e algum. Observe que o nenhum e o todo, a diferença entre eles é que um é seguido da palavra não e o outro não é seguido da palavra não. Eles usam as mesmas palavras, tá? Só que um é pelo menos um não, algum não, existe um não. E o outro é só pelo menos existe algum. E o algum ou é nenhum ou é todo seguido do não. Beleza. Vamos para o exercício 7.
A negação da sentença aberta. Algum empregado está em situação irregular? Olha só, esse exercício ele acaba nos confundindo quando a gente vai lá na questão da negação do nenhum, né? Como que eu nego nenhum? Todo ou nenhum ou como que eu nego o algum? Nenhum ou todo seguido do não. Então, quando eu olho para cá, eu vejo todo e vejo nenhum. E isso meio que deixa a gente confuso. Só que aqui esse todo, ele não está seguido da palavra não. Observe que esse todo, ele está afirmando a mesma coisa que está aqui. Ó. Algum empregado está em situação irregular, ele só está dizendo todos os empregados estão em situação irregular. Teria que ser o todo não estão em situação regular. Teria que ser assim. Então, não apareceu a palavra não aqui, seguido do todo. Aí o nenhum, porque o nenhum não precisa, porque ele já é por si só uma negação. Então, nenhum empregado está em situação irregular. Então, resposta letra B. Nem todos e algum não é negação do algum mesmo. Então, já descarto. Tá? E nem todos, olha só, por que que não é a letra C? Porque aqui ele fala, nem todos não estão. Observem, eu estou negando uma negação. Lembram o que é negar uma negação? É uma afirmação. Quando eu nego uma coisa que está sendo negada, eu estou afirmando. Então, dizer que nem todos os empregados não estão em situação é a mesma coisa que dizer que todos estão em situação. Porque eu estou negando uma negação. E a negação da negação é uma afirmação. Tá? Então, o único que se enquadra aqui, a letra B. Vamos fazer mais um aí, a gente sai para o intervalo, tá? Considere a afirmação, nenhum pintor é cego. A negação dessa afirmação é, vamos lá? Olha só, qual é o quantificador ali? Nenhum. Como que eu nego nenhum? Quais são as possibilidades? Pelo menos um, existe um, algum, tá? Pelo menos um, existe um ou algum. Beleza. O todo nega o nenhum? Então, ó, letra C e D já pulou fora. Tá? Agora, aqui apareceu alguns na letra B. Porém, esse algum está seguido da palavra? Pode ser algum seguido da palavra não? Não, não pode. É só algum. E ele falou algum não. Então, não pode ser a letra B. Por aí, já sabemos que é a letra A. Aí, professor, mas não apareceu nenhuma das palavras. Pelo menos um, algum ou existe um. Gente, há do verbo haver, do verbo existir. Há pelo menos um pintor cego. Então, existe pelo menos um pintor cego. Então, esse há aqui do verbo haver, ele tem a ver com existir. Ok? Então, resposta letra A. Tranquilo? Bom, vamos lá dar uma pausa aí para tomar uma água e ir no banheiro, aí a gente continua.